um dado interessante, né, um ponto interessante para nós pensarmos, é que a gente tem uma grande quantidade de lar aonde só tem a mãe, não tem o pai. Sim. E essas mães, elas, de alguma forma, elas buscam fazer o papel do pai e da mãe. Quando essa ausência do pai é por uma morte, é um cenário diferente do que a gente vai colocar aqui hoje. Agora, quando essa ausência do pai é porque ele acabou de abandonar o lar, acabou de pedir o divórcio, acabou de sair, que é o caso da maioria das pessoas aqui no canal, isso se torna extremamente desafiador, porque a mãe, ela tem que ser mãe, tem que fazer alguns papéis do pai. No entanto, ela está muito ferida, ela está muito machucada. E é desafiador lidar com as emoções dela e separar o cuidado com os filhos. Como separar, né, Ivan? Essa mãe, nesse momento, ela está destruída, ela está sofrendo, ela está perdida, ela está com dor, algumas vezes não tá, nem entendeu ainda o que está acontecendo. E como ir aos filhos e cuidar dos filhos se separando dessa dor. Porque os filhos são os filhos, o marido é o marido. Como separar isso? É interessante você falar isso, porque assim, o papel da dor é chamar a atenção. Pense na dor como uma sirene. E pense numa sirene vermelha e fazendo muito barulho. Logo, a minha atenção é voltada para aquele barulho e para aquela cor. Então, eu vejo só aquilo e tudo que está ao meu redor eu praticamente não percebo mais. Esse é o papel da dor dentro do sistema imunológico do ser humano. A dor, ela pede atenção porque ela precisa que aquela região, aquela área dela seja tratado com uma maior atenção. Então, a dor faz isso. Então, o papel da dor é justamente esse. E fazer com que você não olhe para os lados. No momento de divórcio, de separação, de traição, de adultério, o que essa mulher sente é muita dor. E fica quase impossível olhar para qualquer outra coisa, inclusive para os filhos, que estão ali também com dores e também com necessidades, porque também tem as dores. E aí eu acho que a gente pode trabalhar em 3 níveis a live de hoje, né? Esses filhos quando eles são crianças, porque é um nível de cuidado. Esses filhos quando eles são adolescentes, que é um outro nível de cuidado. E esses filhos que já estão ali na fase jovem adulto, né? 18, 19, 20 anos, são os filhos que têm também uma demanda, mas cada uma dessas fases são características diferentes. Concorda? Concordo, né? São 3 fases bem diferentes. Contudo, o que é essencial é você, mãe, entender que uma coisa é a sua dor com o marido. Outra coisa é o cuidado com os seus filhos. Então, independente da faixa etária, o mais importante é eu cuido dos meus filhos como mãe e nada tem a ver com o meu marido, com o que meu marido fez, está fazendo ou deixou de fazer. Eu cuido dos meus filhos, eu dou o meu melhor, eu faço o que eu consigo fazer, eu faço o que eu dou conta de fazer, sem misturar as emoções. É desafiador, gente? É desafiador, mas é possível e é o necessário. O necessário é que você cuide do seu filho sem misturar as estações, sem misturar o seu relacionamento com o marido, porque ele é seu marido, mas das crianças ele é pai. Então é muito importante colocar isso no lugar. Ah, mas eu não quero que as crianças vejam o pai, porque o pai está fazendo isso, porque o pai está fazendo aquilo,
porque o pai está tendo atitude imprópria, porque o pai está usando palavras impróprias, porque o pai está falando mal de mim. Calma, nós vamos falar dessas situações. Cada situação é uma situação, porém, o mais importante é que você não transfira para as crianças o que você está vivendo de dor com o seu marido. Isso, Dona. É isso. E eu quero só acrescentar algo que a maioria não consegue enxergar. Olhar para os seus filhos é o primeiro passo de conseguir desfocar do marido e diminuir a sua dor. Porque quando você consegue mudar o teu olhar, né? Eu estou aqui olhando para a Alessandra, que está me machucando, que está me ferindo, isso só aumenta. Minha atenção está toda voltada para cá, para a minha dor. E aí, o meu filho gritou, fez uma rebeldia, ele vai tentar chamar minha atenção, essa é a questão. E quando eu consigo olhar para ele, essa dor aqui, ela automaticamente diminui. Então, cuidar dos filhos, se preocupar com a dor dele, se voltar para ele, entender que ele está sentindo uma dor pela ausência do pai. E aí existem várias formas, e talvez a maior delas seja buscar ajuda e conhecimento, porque é um mundo que você não conhece, não é vergonha pedir ajuda. Você não precisa passar por isso sozinha. Então, hoje a gente tem vídeos na internet, né? Tem aqui muitos especialistas. Né? Além dos canais de restauração, tem os especialistas em crianças, em cuidado dos pais, né? O comportamento infantil, rebeldia, ou seja, tem um monte de especialista que faz vídeos gratuitos na internet. E acredite, gente, nos vídeos gratuitos tem muito conhecimento, tem muita informação. Tá? E a internet, eu não vou cair no erro de dizer que a internet é gratuita, né? Porque não é. Mas a gente tem hoje, graças a Deus, no Brasil, uma internet com valor bem acessível para a grande maioria, né? E tem aqueles que conseguem compartilhar, né? Wi-Fi, né? Então dá para você acessar, dá para você conseguir compartilhar e literalmente pedir ajuda. Fala que Deus sempre manda o socorro, né? Sempre manda o socorro. Então sempre vai ter o vizinho, o irmão da igreja, o parente que vai se aproximar, o amigo mais próximo. Peça ajuda, porque isso, inclusive, vai te ajudar a desfocar da dor e, consequentemente, diminuir a dor. Quando eu me afasto da sirene, o que acontece? A sirene, o ruído diminui e a minha atenção para lá também diminui. Olhar para os filhos é se afastar da sirene. Então, além de você cuidar de um bem muito precioso, que são seus filhos, você ainda vai se autoajudar, porque você vai diminuir o seu sofrimento naquele momento, até que você tenha clareza para entender toda a situação e tomar as atitudes que tiver que tomar, que nunca é no início. Na primeira semana, no primeiro mês, a gente normalmente está muito confuso e com muita dor e não faz quase nada certo nesse primeiro momento de dor, né? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.